Olá a todos, bem-vindos. Hoje a aula, este vídeo, é dedicado ao cálculo da potência e à estimação da dimensão da amostra para problemas de comparação de grupos, incluindo então as ANOVAs de um ou mais fatores. Vamos começar então por primeiro ver os casos mais simples, são os casos das amostras independentes, comparação de dois grupos de amostras independentes e comparação de dois grupos de amostras emparelhadas. E depois sim iremos ver alguns exemplos de ANOVAs. Portanto, o cálculo da potência e da dimensão da amostra é algo importantíssimo sempre quando nós estamos a planear qualquer experiência, e depois de definir qual é a técnica estatística que vamos utilizar, então está, de certa maneira, o próximo passo é calcular a dimensão da amostra. O cálculo da potência é um cálculo feito a posteriori, isto é, enquanto o cálculo da dimensão da amostra é feito antes de fazer a experiência, o cálculo da potência é feito depois de ter feito a experiência. Portanto, é um cálculo a posteriori. E, portanto, então, em qualquer tipo de teste de hipótese existem sempre dois erros, o nosso alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, a probabilidade de rejeitar H0 sabendo que H0 não é falso, e o beta, probabilidade do erro tipo 2, a probabilidade de não rejeitar H0, sabendo que H0 era falso. E, portanto, de certa maneira, uma das perguntas que costumam fazer é qual dos dois tipos de erro é o mais perigoso. Claro que a resposta depende do objetivo da nossa experiência. Um erro tipo 1 muito pequeno é necessário quando o tratamento ou diagnóstico é potencialmente perigoso para o paciente mentalmente ou fisicamente. Estar a mandar alguém fazer um tratamento de quimioterapia quando na realidade a pessoa não precisa desse tratamento, então vemos que é uma situação que conduz a um erro tipo 1. Portanto, o erro tipo 1 muito pequeno é necessário nesse tipo de situações. Um erro tipo 2 muito baixo é necessário quando o tratamento e o diagnóstico precoce são benéficos e quando a doença é contagiosa. Dizer a alguém que não está doente, portanto, não rejeitar H0, quando de facto a pessoa está doente, se os problemas estiverem relacionados então com doenças contagiosas, então é necessário ter um erro tipo 2 muito, muito baixo. E é claro que o que era ótimo era que o alfa e o beta fossem o mais pequenos possíveis, isto é, graficamente, nós temos sempre a curva da distribuição normal sobre H0 e a curva da distribuição normal sobre a hipótese alternativa. O alfa está sempre relacionado com o H0, por isso é que em todos os artigos se controla o alfa, enquanto o beta está muito relacionado com a hipótese alternativa, com o que é que acontece quando a gente rejeita H0. E, portanto, estes dois erros estão sempre costas com costas e nós conseguimos definir estes dois erros através da sua região crítica. Portanto, através da região crítica, nós conseguimos ver que sobre H0 temos aqui o valor do alfa e sobre H1 temos então o valor do beta. Neste caso, neste exemplo, o valor do alfa é bastante superior ao valor do beta. Portanto, a área que corresponde ao alfa é bastante superior à área que corresponde ao beta. E, portanto, se eu mexer nesta região crítica, se eu puxar esta região crítica para a direita, o que é que vai acontecer? O valor do alfa vai diminuir, mas o valor do beta vai aumentar, tendo em conta que os erros estão sempre costas com costas. E, portanto, a única forma de diminuir o alfa e o beta, simultaneamente, é aumentar o tamanho da amostra. Ao fazer isso, de certa maneira, quando se aumenta a dimensão da amostra, as curvas da distribuição normal tornam-se mais altas e, ao tornarem-se mais altas, elas ficam mais estreitas. Ficando mais estreitas, vocês podem ver logo que se o valor, em vez de começar aqui, se a curva fosse muito mais estreita, começasse muito mais abaixo, logo o valor do alfa iria ser muito menor e o beta também iria ser bastante menor. Portanto,
Quando se aumenta a dimensão da amostra, as curvas da distribuição normal têm tendência a aumentar, mas ao mesmo tempo, então, com esse aumento, ficam muito mais estreitas e as áreas que são, de certa maneira, comuns, acabam por diminuir bastante. E, portanto, de certa maneira, o alfa e o beta vão baixar simultaneamente. Para o cálculo da potência de um teste é necessário, então, indicar qual é o valor do erro tipo 1, especificar a dimensão da amostra, especificar a variabilidade estimada que nós encontramos, neste caso, e especificar a distância que entre H0 e H1. De outra maneira, nós teríamos que indicar, ao rejeitar H0, qual era o valor de H1 que nós assumíamos como possível para a nossa experiência. Quando se fala do estudo da função potência, o objetivo é a obtenção da curva da função potência, neste caso representado pela letra π, que seja um vale estreito e abrupto. O que é que nós queremos dizer com isso? Então, para pequenos desvios em torno de H0, para pequenos desvios em torno de H0, isto é, se nós tivermos que rejeitar a hipótese nula, nós não queremos estar muito afastados da hipótese nula, nós queremos estar numa vizinhança ou num pequeno desvio em torno de H0. E, portanto, quer dizer então que a distância entre H0 e H1 tendencialmente será pequena. E, portanto, o que eu quero é que, para uma vizinhança em torno de H0, para uma vizinhança em torno de H0, ter potências elevadas. E, portanto, estas duas curvas mais estreitas que estão aqui representam um vale estreito e abrupto. Para pequenos desvios de H0, então o valor da potência é bastante elevado. E, portanto, quando a gente fala das curvas da função potência, nós só teremos uma curva de função potência. Portanto, ou teremos um vale estreito, ou teremos um vale aberto, ou então qualquer variação entre as duas curvas. Mas só temos uma curva da função potência, ok? E, portanto, de certa maneira, o objetivo é não ficar neste vale aberto. Porquê que neste vale aberto nós não queremos ficar? A razão é muito simples. Para ter uma potência elevada, eu precisaria de me deslocar bastante, teria que me afastar bastante do valor da H0. E, portanto, se isso acontecer, então é óbvio que, de certa maneira, não é aquilo que nós queríamos que acontecesse. Portanto, o que eu quero é, para pequenas vizinhanças em torno da H0, ter valores elevados. De outra maneira, se nós pensarmos num exemplo em que a média da população em H0, a média da população é igual a 100, a média, em hipótese alternativa, a média da população é diferente de 100, é óbvio, se a hipótese alternativa for 200, então por que é que nós estamos a testar o valor da H0 que a média da população é igual a 100? Parece-me assim uma espécie de um contraditório, isto é, o valor da H0 tem que estar próximo do verdadeiro valor da população. E, portanto, de certa maneira, o que nós queremos então é, para pequenas vizinhanças em torno da H0, ter potências elevadas. Se rejeitar H0, eu não quero distanciar muito da H0 para ter potências elevadas. Porque, como vocês podem ver neste gráfico aqui, qualquer que seja a curva que a gente esteja a olhar, ao fim de algum tempo, o valor da potência tende para 1. Ao fim de algum deslocamento no eixo do X, ao fim de algum desse deslocamento, o valor da potência vai atingir o valor 1. E, portanto, de certa maneira, mesmo um vale aberto, ao fim de algum tempo, ao fim de algum deslocamento, eu vou ter um valor muito elevado de potência. O problema é que o valor que eu vou ter aqui para H1 pode não ser realista, pode não ser de acordo com aquilo que a gente pretendia na nossa experiência. Mas matematicamente é possível. Quanto mais for este distanciamento entre H0 e H1, maior vai ser o valor da potência. Últimos pormenores. O ponto mínimo desta curva vai ser sempre no ponto do ponto correspondente ao H0 e vai corresponder ao valor do alfa. Portanto, nós já sabemos que quanto menor for o valor do alfa, maior tendencialmente será o valor do erro tipo 2 e, por consequente, olhando aqui para esta relação, nós vemos que a potência é o complementar do erro tipo 2. Portanto, quanto maior for o erro tipo 2, menor será o valor da potência.
Não esquecendo que o erro tipo 2 é a probabilidade de não rejeitar H0, sabendo que H0 é falso. E, portanto, uma parte essencial do planeamento de qualquer experiência é o cálculo da dimensão da amostra. Quantos participantes é que nós teremos que ter para o nosso estudo ter, então, o alfa e o beta controlados? Nós sabemos que se estudos têm uma dimensão demasiado pequena ou demasiado grande, porque a dimensão foi escolhida por motivos de logística ou por comparação de outros trabalhos. A vantagem do cálculo da dimensão da amostra é o menor perda de tempo, menor risco potencial para os participantes do estudo também é menor, o erro tipo 1 e o erro tipo 2 estão controlados e poupa recursos. Uma coisa é ter uma logística para 50 pessoas, outra coisa para ter uma logística para 500 participantes. Nós sabemos que, geralmente, estudos com baixa dimensão, a potência também vai tender para valores mais baixos. Portanto, o estudo não vai ter a potência suficiente que nós queríamos. Por outro lado, nós sabemos que, quanto maior for a dimensão da amostra, melhor é o valor da potência. Mas então, coloca-se a pergunta, por que é que não se escolhe sempre uma dimensão da amostra muito elevada? Porque nós sabemos a estatística que se a nossa dimensão da amostra for muito grande, pequenas diferenças serão sempre estatisticamente significativas. Portanto, haverá sempre diferenças entre os dois grupos. Só para dar um exemplo de um processo de uma dieta de emagrecimento. Se a nossa dimensão da amostra for muito grande, mesmo com valores muito grandes, então uma diferença de 50 gramas podia ser suficiente para o resultado ser estatisticamente significativo. E, portanto, mas essas 50 gramas não é um emagrecimento, portanto, uma redução do peso em 50 gramas não significa rigorosamente nada. E, portanto, é preciso ter algum cuidado nesse aspecto e ter sempre a opinião de um especialista na área para dizer se aquela diferença, qual é a diferença mínima clinicamente relevante ou clinicamente detectável. E, portanto, de certa maneira, ele vai nos dar a resposta de ver, então, qual é o valor que é clinicamente aceitável. E a gente chegava à conclusão que 50 gramas não seria um valor clinicamente relevante. Para o cálculo da dimensão da amostra, nós tínhamos que especificar o valor do erro tipo 1 e especificar o valor da potência. Portanto, tudo isto são parâmetros que são escolhidos pelo investigador. E depois especificar a variabilidade que nós iríamos ter no nosso estudo, que, de certa maneira, como eu disse anteriormente, tendo em conta que nós estamos a fazer isto a priori, como é que nós vamos conseguir especificar o valor da variabilidade se ainda não fizermos o estudo? E, finalmente, então, também especificar a distância entre H0 e H1, que também torna-se difícil, porque como é que, sem ter feito a experiência, como é que eu vou quantificar os valores da distância entre H0 e H1? Então, a única maneira de resolver o ponto 3 e o ponto 4 é procurar por estudos semelhantes ao nosso para tentar encontrar qual foi o valor da variabilidade, qual foi pelo menos a magnitude do valor da variabilidade e qual foi o valor da distância entre H0 e H1 que foi feita nesses estudos. E, portanto, o objetivo é calcular a dimensão, portanto, o objetivo de um estudo é calcular a dimensão da amostra ótima, ou seja, que não é demasiado pequena porque vai ter pouca potência, nem é demasiado elevada porque irá ter potência acima daquilo que era o indicado, aquilo que nós queríamos calcular. Mas vocês podem perguntar, mas então se a potência for muito elevada isso não é bom? Sim, a não ser que a gente esteja a submeter, de certa maneira, que nós estamos a permitir ter gente a mais que vão estar expostas a tratamentos, provável que não necessitariam desses tratamentos, e portanto nós sabemos que há sempre um conjunto de efeitos potencialmente, um conjunto de efeitos secundários nocivos associados a cada experiência. E, portanto, se a dimensão da amostra for muito grande, nós estaremos a expor demasiados participantes que não tinham necessidade de estar expostos. E, portanto, a dimensão da amostra é um equilíbrio entre estes dois
destas duas quantidades. Eu não quero ter uma dimensão demasiado baixa, porque o estudo depois não tem potência suficiente, e não quero ter uma dimensão demasiado elevada, porque primeiro tenho custos associados e depois tenho o risco de, de estar a expor sujeitos que não necessitariam de estar expostos. E, portanto, o cálculo de dimensão da amostra acaba por ser o equilíbrio destas duas quantidades. Atualmente, ou já há algum tempo, desde a década de 1980, que geralmente utiliza-se um conceito que é o tamanho do efeito, que é o effect size, baseado no trabalho do Cohen et al. Na década de 1980. Este conceito tenta resolver dois problemas que nós tínhamos no slide anterior. Especificar a variabilidade e especificar a diferença entre H0 e H1. E, portanto, de certa maneira, por exemplo, para um teste de hipóteses para a média de uma amostra ou amostras independentes, ele vai calcular, ou este autor propõe então utilizar este cálculo que está aqui, chamado então effect size, que é a diferença entre H0 e H1 sobre o valor da variabilidade do estudo. E, portanto, novamente como exemplo, para os testes baseados na T-Student, este autor propôs então que nós podemos considerar três diferentes valores para o effect size. Podemos dizer então que queremos um effect size pequeno, ou seja, o valor D varia entre 0,2 e 0,5, um tamanho de efeito médio, que o valor varia entre 0,5 e 0,8, e um tamanho de efeito grande quando nós temos um effect size bastante, ou um valor D superior a 0,8. E a fórmula é: quanto menor for o tamanho do efeito pretendido, maior será o tamanho da amostra. E é fácil de ver porquê. Quando é que se obtém um D pequeno? Aqui utilizando esta equação que está aqui, quando é que se obtém um D pequeno? Temos duas maneiras de obter um D pequeno. Ou a diferença entre H0 e H1 é muito pequenina e, portanto, vai conduzir a um D muito pequeno. E, portanto, se a diferença entre estes dois quer dizer que as duas curvas estão muito sobrepostas, e se as duas curvas estão muito sobrepostas, eu preciso de ter uma grande dimensão da amostra para distinguir a curva da H0 da curva da H1. O outro processo de ter um D pequeno é ter uma variabilidade muito grande. Se eu tiver um valor de sigma muito grande, então o valor de D vai ser pequeno. E novamente, a regra que nós vimos aplica-se novamente. Quanto maior for a variabilidade, maior terá que ser a dimensão da amostra. Porquê? Porque a variabilidade é a incerteza do resultado. E se eu quero controlar a incerteza do resultado, eu só vou conseguir controlar essa incerteza se eu tiver muita informação. Se eu tiver muita informação, então eu consigo controlar essa incerteza. Para obter muita informação, tenho que ter uma dimensão da amostra bastante elevada. Portanto, esta tabela é uma tabela conhecida do trabalho do Cohen, do effect size, onde na primeira coluna está relativo aos valores do effect size para o T-Student e a segunda coluna está relacionada com as ANOVAs. Portanto, no caso das ANOVAs, ele utiliza então este eta squared, que então nós podemos calcular. Vemos aqui as variações para um tamanho de efeito pequeno, para um tamanho de efeito médio, para um tamanho de efeito grande. E, portanto, este eta quadrado representa, de certa maneira, a proporção de variabilidade explicada pelo modelo proposto. E, portanto, se a proporção de variabilidade explicada for muito pequenina, portanto, o modelo tem muita dificuldade de certa maneira, explicar a variabilidade que existe na experiência, é óbvio que eu vou ter que ter uma dimensão da amostra muito elevada para conseguir aumentar o poder explicativo do modelo proposto. No caso de ter um efeito também um effect size grande, quer dizer então que eu não preciso de ter muita gente para conseguir perceber ou para conseguir diferenciar a curva da hipótese nula da curva da hipótese alternativa. Este θ quadrado pode ser estimado através do R quadrado, portanto nós sabemos que esta relação que está aqui, ou através do R quadrado ajustado. Finalmente, em alguns softwares, como o caso que nós vamos ver neste vídeo, que é o G-Power,
eles utilizam um index F. Este index F é obtido à custa do eta quadrado que nós estamos aqui a obter, nós estamos aqui a calcular. Portanto se nós tivermos aqui o nosso R quadrado, conseguimos calcular este index F, que é utilizado então nas ANOVAs, no software que nós vamos ver então neste vídeo. Este software chama-se G-Power 3, é um software gratuito de uma universidade alemã. Vocês podem procurar o Google e podem procurar por G-Power 3 e, portanto, eles têm uma versão para Macintosh e têm uma versão para Windows. E, portanto, este software, de certa maneira, ajuda-nos a calcular o valor da dimensão da amostra e o cálculo da potência. Portanto, ele tem várias opções para calcular. Nós vamos utilizar destas que nós vamos só utilizar duas delas, que é o cálculo a priori, portanto, que é o cálculo da dimensão da amostra, e o cálculo a posteriori, que eles chamam de post-hoc, portanto, o cálculo a posteriori para calcular a potência da nossa experiência. Este artigo está disponível no e-learning para vocês poderem consultar, que ajuda a trabalhar com o G-Power, a mostrar todas as potencialidades do G-Power que nós podemos utilizar. E, portanto, o G-Power é um software que eu costumo explicar que nós precisamos de 3 cliques. Um para indicar qual é a família do teste, outro para indicar qual é o teste estatístico propriamente dito e um terceiro clique para indicar o que é que nós queremos fazer, se queremos calcular a potência ou se queremos calcular a dimensão da amostra. E, portanto, o teste, este G-Power tem muitos testes estatísticos incluídos, desde testes para uma amostra, testes para diferenças de duas amostras, para a diferença de duas proporções, para ANOVAs, MANOVAs, ANCOVAs, para a correlação, para a regressão linear, para a regressão logística e também tem o cálculo da dimensão da amostra para alguns testes não paramétricos, como o Mann-Whitney, por exemplo. Portanto, é um software bastante completo. Em termos, de certa maneira, o que não tem aqui é o cálculo da dimensão da amostra para estudos de bioequivalência, ou superioridade ou não inferioridade. Este software não faz isso. E, portanto, este software não serve para fazer esse tipo de análise. Depois, no final deste vídeo, irei indicar packets do R que vocês poderão utilizar para fazer isso. Então vamos começar com o primeiro exemplo, que é teste para a diferença de médias de amostras independentes. Eu tinha um grupo, portanto esta experiência consistiu num grupo que tinha um implante dentro do ouvido e um outro grupo que tinha um implante por detrás do ouvido. Então, o grupo 1 e o grupo 2 tínhamos estes resultados amostrais. A dimensão da amostra era diferente nos dois casos, o valor da média representado pela letra M era 11,22 no primeiro grupo e 10,82 no segundo grupo. O valor do desvio padrão era 0,62 no grupo 1 e 0,55 no grupo 2. E, portanto, o que eu estava a testar era se havia diferenças médias entre os dois grupos. Portanto, o objetivo é calcular a potência, calcular a curva da função potência e depois qual deveria ser a dimensão da amostra para se obter um verdadeiro efeito de uma potência de 0,9 ou 90% e para uma diferença entre μx e μy igual a 0,25, considerando então um erro tipo 1 de 0,05. E, portanto, depois vamos mostrar então qual deveria ser a dimensão da amostra, considerando então o tamanho de efeito proposto pelo Cohen. Portanto, de certa maneira, então, eu tenho que dizer que a família dos testes é um teste T, que o teste estatístico representa então a diferença entre duas amostras independentes e eu quero calcular a potência da minha experiência. Então coloco aqui o post-hoc, os tais 3 cliques que vocês precisam de fazer para depois ter acesso
os parâmetros de entrada e depois, ao calcular, ao clicar nesta tecla, ele vai-vos dar, então, o software vai dar, então, os parâmetros de saída. Aqui está o caminho, portanto, está aqui o caminho dos tais 3 cliques, tanto o t-test, então a mídia, depois a escolha do teste estatístico é a média, diferença entre duas amostras independentes. Portanto, para calcular a potência, nós vamos ter que calcular o desvio padrão agrupado, o Pooled Standard Deviation. Esta é a fórmula utilizada para calcular o desvio padrão agrupado. Utilizando os resultados que nós tínhamos, dá 0,583. O valor da potência é um valor bastante elevado, que dá então 0,965 e, portanto, este seria então o primeiro resultado que nós iríamos ter. Portanto, a potência efetiva da nossa experiência era de 0,965. Portanto, voltando ao slide anterior, eu coloquei aqui então o valor, portanto, ele, de certa maneira, ele pergunta-me se é um teste de hipóteses bilateral ou unilateral. Nós estávamos numa situação de teste de hipóteses bilateral. Qual era o valor do effect size? Já vamos ver como é que a gente calcula. Qual é o valor do alfa? 0,05. Qual era o sample size? Qual era o tamanho do grupo 1 e o tamanho do grupo 2? Como é que se calcula então este effect size? Então, este effect size, podemos clicar aqui na tecla de determinar e ele vai abrir uma aba suplementar para permitir esse cálculo. Nós podíamos ter ido quer por um caminho, quer por um outro, quer por um segundo caminho. Claro que a pergunta que ele diz é se a dimensão da amostra 1 é diferente da dimensão da amostra 2. E, portanto, neste caso as duas dimensões eram diferentes, então devíamos ir para esta opção. No caso das dimensões dos grupos serem iguais, então nós podemos acionar esta e colocar então os valores correspondentes. Que informação é que ele precisa? Precisa da média do grupo 1, precisa da média do grupo 2 e precisa do desvio padrão pooled, que é aquele valor que acabamos de calcular no slide número 13. Calcular e transferir o valor, podemos calcular aqui então o effect size, portanto nós não precisamos saber quais são as fórmulas do effect size, e ele calcula, portanto o software vai-nos calcular o effect size que nós temos na nossa experiência, e ao clicar nesta tecla ele vai transferir este valor daqui para lá. Finalmente, então, podemos clicar aqui no calcular, eles vai-nos dar então qual é o parâmetro da estatística não central, qual é o valor do T, qual é o valor para a região crítica do valor T e os graus de liberdade associados e depois finalmente calcula o valor da potência com base nestes resultados anteriores. E veja então que o valor da potência é o valor que estava no slide seguinte, que era 0,965. A curva da função potência é então especificar, de certa maneira, para a obtenção de vários valores, é colocar então, nós sabíamos que coloca-se na primeira linha o valor da H1, na segunda linha coloca-se o valor da potência, começa-se com o valor 0, portanto o valor 0 é quando nós estamos no ponto da H0, portanto μx menos μy igual a 0, e este ponto que está aqui nós sabemos automaticamente qual é o seu valor. Para aquela curva da função de potência que nós vimos que o valor é então igual ao valor do alfa, que é 0,05. Então o que eu fui fazer foi experimentar vários valores para o valor da H1, fui experimentando vários valores e então encontrei que tínhamos aqui para vários valores e depois representei a curva da função potência. Portanto, esta curva da função potência, aqui no meu caso ela está muito, portanto, não tem aquele aspecto smooth, aquele aspecto suave que tinha a figura, porque eu calculei poucos pontos. Se eu calculasse aqui mais pontos, nós iríamos começar a ter uma curva bastante mais suave do que aquela que eu obtive. Finalmente, se eu quisesse calcular qual seria a dimensão da amostra para um verdadeiro efeito de uma potência de 90% para uma diferença entre eles 0,146, portanto este 0,146 era o valor da diferença
entre o H0, entre os valores da H0 e da H1, para um alfa de 0,05. E, portanto, qual seria então o valor do tamanho da amostra? E, portanto, tive que trocar aqui o tipo de potência que eu estava a calcular para então calcular o tamanho da amostra, dando então o valor do alfa, o valor da potência e o valor do effect size. Portanto, sabendo então que o meu effect size era 0,25, ele iria me dar então que para cada grupo eu iria precisar de 337 elementos, ou no total 674, para ter um valor de potência à volta de 90%. Se eu fosse utilizar a técnica do COA, de especificar o valor para um tamanho de efeito pequeno, médio e grande, portanto, os valores standard para um efeito pequeno é 0,2, para um efeito médio é 0,5, para um efeito grande é 0,8. Portanto, para um efeito pequeno, eu teria que ter a minha dimensão da amostra total 1054, para um tamanho de efeito médio 0,172 e para um tamanho de efeito grande 68. Claro que para um tamanho de efeito grande estou logo à partida a assumir que vai ser fácil detectar diferenças entre os dois grupos. Portanto, um grupo pode ser o placebo e um grupo seria o experimental. E estou a contar, e estou de certa maneira a antever que o grupo experimental tem um resultado muito melhor que o grupo de controle. O próprio G-Power permite ter gráficos, também tem uma parte gráfica que permite explorar então vários tipos de gráficos. E aqui estou a explorar o cálculo da dimensão da amostra, o total sample size, à custa do valor do effect size. Finalmente, se os grupos tivermos necessidade de colocarmos dimensões diferentes, então também é possível, através de um parâmetro que eu não falei, mas estava lá, que era o Allocation Ratio. Então, o Allocation Ratio permite então dizer que, algo do género, o grupo 2 tem o dobro dos elementos do grupo 1. Em muitos casos, porque poderá acontecer isso, numa situação de, por exemplo, de eventos raros, onde poderá ser difícil encontrar participantes com uma determinada patologia. Nesses casos, o que se faz é aumentar a dimensão, aumentar o grupo de controle, de maneira que o valor da potência seja novamente aquela que seja pretendida. E, portanto, de certa maneira, é uma alternativa. Em muitos estudos não é possível ter dimensões da amostra no grupo 1 e no grupo 2 iguais, e, portanto, é possível estabelecer qual é o rácio entre os dois grupos. Vamos agora ver um exemplo de amostras emparelhadas, e no caso do exemplo de amostras emparelhadas, temos então, aqui num estudo de radiologia, 15 alunos avaliaram o grau de user-friendly, o grau de facilidade de dois softwares diferentes de aquisição e processamento de imagens de raio-x. Temos então aqui alguns resultados da estatística descritiva. O software 1, em termos de média, desvio padrão, o software 2 também, e como estamos a falar de amostras emparelhadas, o importante não é o x nem o y, mas sim a variável das diferenças. E temos aqui então o valor da média das diferenças, o desvio de padrão das diferenças e o valor da correlação entre o software 1 e o software 2, portanto o valor da correlação entre eles. Aqui neste caso eu queria testar se a média do software 1 de user-friendly era superior à média do software 2, portanto era um teste de hipótese unilateral à direita, e os objetivos são idênticos ao anterior, que é o cálculo da potência do teste e o cálculo da dimensão da amostra. Portanto, a nível do cálculo da potência do teste, eu estou então aqui a utilizar, na família, estou a utilizar o T da família do teste T de student, a diferença entre duas amostras dependentes. Seria então o teste. Reparem que aqui no tailed eu pus o one, porque é um teste unilateral. No cálculo do effect size eu vou ter que especificar qual é o valor da média das diferenças e o desvio padrão das diferenças, que neste caso nós conhecíamos, portanto nós tínhamos o valor que era um valor conhecido, e então
calculávamos o effect size e ele transferia o valor de um quadro para o outro. Qual era o valor do alfa? Qual era a dimensão da amostra? E então o valor da potência obtida foi de cerca de 48,3%. E, portanto, também era possível, partindo do x e do y, calcular este valor. Mas para isso era preciso identificar qual era a correlação que existia entre os dois grupos, como vamos ver no próximo slide. Portanto, se nós quiséssemos utilizar o valor da média do desvio padrão de x e da média do desvio padrão de y, nós podíamos estimar o valor do desvio padrão das diferenças através desta fórmula que está aqui, que então relaciona a variância de x mais a variância de y menos duas vezes o valor da correlação multiplicado pelo desvio padrão de x e desvio padrão de y. E, portanto, se nós fizéssemos este valor, dava-nos um valor 3,57. Qual deveria ser a dimensão da amostra se eu quisesse ter uma potência de 95%? Portanto, aqui já estou só a utilizar a parte do Cohen, que indica estes valores típicos e, portanto, então, neste caso, iria ter um valor de 272, um valor para um efeito pequeno, para um efeito médio 45 e para um efeito grande 19. Não se esqueçam que um problema de amostras emparelhadas, o número de sujeitos necessário é sempre menor que o valor no caso das amostras independentes. E a razão é simples, porque é o mesmo indivíduo que vai ser medido várias vezes, neste caso 2 vezes. E, portanto, eu tenho mais informação sobre o indivíduo, eu sei como é que ele se comporta, logo eu consigo prever mais facilmente qual será o seu resultado. E, portanto, eu não necessito de uma dimensão da amostra tão grande como no caso das amostras independentes. Vamos agora ver um exemplo de amostras independentes. É um estudo experimental com 4 grupos. O grupo do fármaco A é o placebo, o grupo de controle, e depois temos o fármaco e temos 3 fármacos, 2 já existentes e um novo. No final do tratamento mediu-se o valor de colesterol. E, portanto, eu tenho aqui a estatística descritiva para cada um dos grupos, vejo que é uma ANOVA equilibrada, portanto a dimensão da amostra é igual em todos eles, e tenho aqui os valores da média e desvio padrão para cada um deles. Calculo o valor da potência, para isso eu preciso saber qual é a estimativa do desvio padrão dos resíduos, portanto, que vai me dar, de certa maneira, o valor da estimativa do desvio padrão da variável dependente, porque neste caso estamos a falar de uma ANOVA de efeitos fixos, e portanto, qual deveria ser a dimensão da amostra se eu quisesse agora novamente uma potência de 95% e um alfa de 0,05? Portanto, agora a família já pertence às famílias do teste F-teste, e depois então a ANOVA de um fator de amostras independentes é o Fixed Effect One Way ANOVA. Está aqui uma imagem, um print screen do G-Power. Portanto, aqui o valor, então, teria que calcular o effect size. O effect size eu posso calcular à custa deste valor. E, para calcular a potência, eu preciso indicar quantos grupos é que estavam na minha experiência, qual é o valor do desvio padrão comum a cada grupo, portanto, é a estimativa do valor do desvio padrão dos resíduos, e depois indicar, então, qual é o valor da média para cada um dos grupos e qual é o tamanho da amostra para cada um dos grupos. Fazendo isso, então, eu via que o effect size era 1,84 e, portanto, o valor da potência foi um valor muito elevado, foi, então, um valor muito próximo de 1. É fácil de justificar, porque na ANOVA é muito fácil cometer este erro. Na ANOVA eu rejeito H0 na ANOVA quando existe pelo menos um grupo que é diferente dos outros. Portanto, basta um grupo ser muito diferente dos outros para o resultado ser, então, estatisticamente significativo. É o que acontece neste caso, o valor do placebo era muito diferente dos outros. E, portanto, neste caso é preciso ter muito cuidado no planeamento da experiência, porque aqui claramente o objetivo era distinguir os novos, portanto, os fármacos ativos do placebo. Se eu quisesse comparar, se o problema fosse comparar entre os 3 fármacos ativos,
então claramente o resultado da potência iria ser muito, muito inferior. Já não era tão evidente a diferenças entre os grupos. E portanto é preciso ter muito cuidado no planeamento da experiência, perceber exatamente o que é que se quer provar. Se é diferenças entre os fármacos em relação ao placebo, é uma situação. Se é diferenças entre os fármacos ativos, já é uma outra situação bem mais complicada. Porque tendencialmente os resultados desses fármacos têm tendência a dar resultados muito idênticos, e se eu quero diferenciar resultados muito idênticos, nós já sabemos que a dimensão da amostra vai aumentar muito rapidamente. Utilizando a teoria do Cohen, portanto, o próprio software também indica valores típicos para este effect size, 0.10, 0.25, 0.40 são os effect sizes que ele aconselha para uma ANOVA de amostras independentes. Vemos que se eu tiver um effect size muito pequeno, ou seja, eu não consigo distinguir os grupos, eu vou precisar de uma amostra muito elevada para conseguir então que os resultados sejam estatisticamente significativos. E, portanto, neste caso, eu teria um effect size de 0.10, mas com uma dimensão da amostra tão grande, o resultado seria estatisticamente significativo. Num caso normal, com uma dimensão da amostra muito, muito inferior, os resultados nunca seriam estatisticamente significativos. Tenho também, então, 0.5, 0.25 e 0.40, tendo em conta que não se esqueçam que este é o sample size total e depois este valor teria que ser dividido pelo número de grupos, que neste caso eram 4. Não esquecer algo muito importante, que é incorporar a taxa de desistências, a taxa de dropout. Porque há muitos neste tipo de experiências, seja qual for, podia ser amostras independentes, podia ser amostras emparelhadas, agora estamos aqui a falar da nova, é sempre depois de ter feito o cálculo da dimensão da amostra, é necessário antever a quantidade, a percentagem de pessoas que não irão chegar até ao fim do estudo, que irão desistir do estudo por diferentes motivos, e portanto chama-se isso a taxa de dropouts. Tipicamente a taxa de dropouts costuma ser à volta de 20%. E portanto ao valor final que vocês encontraram, convém multiplicar então pelo valor da taxa de dropouts para então encontrarem o valor final que vocês vão precisar. Aqui está o exemplo para o caso de 112, para uma taxa de dropouts de 20%. Então nós precisaríamos de 134,4 sujeitos, arredonda-se sempre por excesso, nunca por defeito, e portanto o resultado seria 135. Portanto eu iria precisar de 135 sujeitos para a minha experiência. E portanto, no caso da nova de 2 fatores, vamos pegando no exemplo anterior, no exemplo que nós estávamos a falar do colesterol, e que também tínhamos um segundo fator de amostras independentes, que era a idade categorizada com 3 níveis. E, portanto, o tamanho da amostra continuava a ser 120. Sabemos do problema que do fator A, o valor do R quadrado parcial para o fator A era de 0,88 ou 0,89, para o fator B era 0,47 ou 0,48. Quando temos dois fatores, surge algo que acontece sempre numa ANOVA. Quando eu tenho mais do que um fator, dois ou mais fatores, aparece então a interação entre os fatores. A interação entre o A e o B é o produto do número de níveis do fator A pelo número de níveis do fator B. Temos então 12 combinações ou células e o valor da experiência que eu tinha obtido tinha um R quadrado parcial na ordem de 0,30. O valor do desvio padrão da estimativa do erro andava à volta dos 10,41. Então, primeiro ponto, calcular a potência do teste. Segundo ponto, qual deveria ser a dimensão da amostra para novamente ter uma potência de 0,95. Aqui o próprio G-Power tem um menu para isso, que é efeitos fixos, main effects e interação. Portanto, ele tem um menu próprio para calcular este tipo de situações e, de certa maneira, aquilo que nós vamos ter que ter cuidado é
preencher as células do input corretamente. E, portanto, no caso nós estamos aqui a explorar, aqui o fator A, portanto, o total sample size, como estamos a falar de uma nova equilibrada, como eu tenho 4 grupos, o número de elementos é 30, portanto, o número total da amostra é 120. O número de graus de liberdade no numerador é o número de níveis menos 1, 3, e este number of groups representa então o número de células que resulta da combinação dos dois fatores. Dito de outra maneira, então este valor 12 que está aqui é a combinação dos níveis do fator A pelo fator B. E, portanto, se nós tivermos o cuidado de colocar os graus de liberdade corretos, então o software vai fazer o cálculo correto do cálculo do valor da potência. O effect size podia ser calculado ou à custa das variâncias, que é um processo mais demora um processo mais sensível, porque é preciso fazer umas contas de certa maneira, é preciso fazer umas contas para calcular o valor destas variâncias, ou então diretamente à custa do r quadrado, que neste caso ele aparece aqui como eta squared, portanto eta quadrado. Nós já vimos que o eta quadrado e o r quadrado são tendencialmente iguais, e portanto o valor que eu tinha aqui é 0.889 e ele então calcularia o effect size como sendo 2.83. Claro que eu tenho aqui um effect size bastante grande. Quer dizer então que há pelo menos um grupo, nós já sabíamos isso, há pelo menos um grupo que tem um valor cujo valor médio é muito diferente dos restantes. E portanto a potência vai ser muito elevada. De notar que o cálculo dos graus de liberdade do denominador, ou seja, o cálculo de liberdade do erro, também nós podemos confirmar se o resultado está certo ou não. Portanto, nós sabemos das ANOVAs, das tabelas, em qualquer tabela da ANOVA aparece lá o cálculo dos graus de liberdade, e neste caso, então, aqui os cálculos deste grau de liberdade eram o número total de sujeitos, 120, menos o produto da combinação dos níveis do fator A vezes os níveis do fator B, que seriam 12. 120 menos 12 dá então os 108 graus de liberdade, o que me dá uma certa confiança neste resultado, no sentido que, sim senhor, os graus de liberdade estão todos corretamente calculados. No cálculo da dimensão da amostra, então, eu iria ter no cálculo no número de graus de liberdade, no numerador DF, eu teria aqui o produto destes valores, porque eu estou a querer calcular para a interação dos dois fatores. Portanto, para a interação dos dois fatores, o numerador tem que mostrar então aqui o cálculo dos graus de liberdade associados à interação, que é o número de níveis menos 1 do fator A, a multiplicar pelo número de níveis do fator menos 1 do fator B, que daria então 6. O número de células continua a ser 12, que é a combinação de A por B, e portanto o effect size temos estes valores aqui, que nós podemos então calcular. Portanto, os passos a considerar para calcular aqui seria então calcular o effect size para o fator A, o effect size para o fator B, o effect size para a interação de A por B, com base na literatura sobre o assunto, e depois escolher a maior dimensão da amostra obtida no ponto anterior. Portanto, aquele que desse maior N seria aquele que seria escolhido. É preferível ter um N maior do que ter um N mais pequeno. Portanto, escolhe sempre o valor maior. E, portanto, aqui neste caso nós iríamos escolher qual era o valor do N maior. Portanto, o segredo do G-Power é calcular corretamente os graus de liberdade que estão aqui associados. Não esquecer sempre a taxa dos dropouts. No caso de um fator de medidas repetidas, temos aqui um estudo de uma dieta de emagrecimento com 60 participantes, foram considerados 3 momentos de avaliação. Linha de base, fim do estudo e no follow-up passado algum tempo. A variável dependente é então a potência, é o peso dos participantes. Portanto, o objetivo novamente passa por calcular a potência e qual deveria ser a dimensão da amostra, novamente, para querermos ter um efeito de 0.95 e um erro tipo 1 de 5%.
Ora bem, a imagem não tem aqui, tem aqui a imagem aparece neste slide, mas então quando eu tenho um fator de medidas repetidas puro, ou seja, sem qualquer fator de amostras independentes, o número de grupos tem que ser igual a 1. Porquê? Quer dizer então que é o mesmo grupo que vai ser analisado ao longo do tempo. Portanto, o número de grupos tem que ser igual a 1. O número de níveis do fator de medidas repetidas vai ser igual, neste caso não é igual a 4, é igual a 3, porque eu só tenho 3 de baseline, fim do estudo, follow-up, há aqui um pequeno erro no PowerPoint. O valor da correlação, como eu estou a calcular a potência, é obtido à custa da matriz de correlação entre as medidas repetidas. Portanto, a matriz de correlação vai nos dar, então, a correlação que existe entre as diferentes medidas e, teoricamente, deve-se escolher a correlação mais pequena. Deve-se escolher, então, o valor da correlação mais pequena. Se nada for dito, então, o valor da correção da esfericidade deve ser igual a 1. Portanto, portanto esta imagem mostra, então, aquilo que nós estávamos a calcular. Portanto, calcular o valor da potência e depois, então, temos aqui precisamos indicar então o valor do alfa, o valor da dimensão da amostra. Como não tem fatores de amostras independentes, o valor é 1, o número de medições é 3 e a correlação mais pequena obtida naquela matriz foi de 0,03. O G-Power está bem feito no sentido que, se fosse necessário utilizar um daqueles epsilons para fazer alguma correção de esfericidade, também era possível introduzir aqui qual era o valor da correção de esfericidade pretendida. Fica só o effect size por calcular e, portanto, o effect size pode ser obtido novamente à custa do eta quadrado. Portanto, aquilo tem aqui duas maneiras de calcular, então eu fui calcular através da maneira mais fácil, que é um dos resultados que quase todos os softwares dão, é qual é o valor do R quadrado associado. E, portanto, novamente o valor da potência foi igual a 1, quer dizer, então, este é um resultado que acontece muitas vezes nas ANOVAs, basta um grupo ser muito diferente dos restantes para termos potência muito elevada. Os graus de liberdade estão bem calculados e verifico que o valor dos graus de liberdade do denominador DF, 118, corresponde aos graus, aos graus de liberdade teoricamente estabelecidos numa tabela da ANOVA, o que quer dizer então novamente dá-nos um maior grau de confiança nestes resultados que estão aqui. Portanto, essa fórmula era n-1 a multiplicar por A-1, o A é o número de níveis do fator considerado, e então encontramos que o valor final é 118, o que está correto. No G-Power 3, nós temos 4 opções de cálculo. As opções de cálculo são desde o G-Power 3, propriamente dita, com a correlação explícita, qual é o valor da correlação que nós queremos introduzir, ou então, como no SPSS, ou ainda como é proposto pelo autor Cohen, que foi sem dúvida o grande investigador destas fórmulas, em que toda a gente ainda se baseia o seu cálculo. Quer no SPSS, quer no Cohen, a correlação não aparece como um parâmetro de entrada. Portanto, nós não conseguimos especificar o valor da correlação porque ele assume o pior caso possível, que é correlação nula. Não existe correlação entre as medidas, que é o pior cenário possível, porque, de certa maneira, se é o mesmo indivíduo a ser medido ao longo do tempo, é expectável que haja uma estrutura de correlação entre as diversas medições. No cálculo da dimensão da amostra, e avançando um bocadinho, nós utilizei os valores standard e, claramente, para um valor do effect size grande, nós só iríamos precisar de 33 participantes. Novamente, numa situação de medidas repetidas, o tamanho da amostra é muito inferior a uma situação de amostras independentes, portanto, ali é um errozito, portanto, é muito menor do que uma situação de amostras independentes. Quanto maior for o número de medições, menor será a dimensão da amostra, porque eu tenho mais informação.
O mesmo acontece com o valor da correlação. Quanto maior for a correlação, mais eu consigo prever facilmente quais são os resultados e, portanto, isso quer dizer que não vou precisar de ter tanta gente no ensaio. Numa nova de dois fatores de medidas repetidas, essencialmente é utilizar o menu que nós tínhamos anteriormente e ter com cuidado de alterar o número de medições correspondentes ao fator A e ao fator B, tendo cuidado também ao valor da correlação para o fator A e o valor da correlação para o fator B. No caso da interação, porque estamos a falar de uma nova de dois fatores de medidas repetidas, no caso da interação, é necessário fazer uma pequena manobra no software que encontrei. Neste caso, então, vamos supor que o fator A tem 3 níveis, o fator B tem 2 níveis, logo a sua interação teria 6 combinações. Portanto, os graus de liberdade seria o produto deles A-1 por B-1, que seria igual a 2. E, portanto, os graus de liberdade do erro associados seria da forma n-1 A-1 para o fator A, n-1 B-1 para o fator B e n-1 A-1 B-1 para a interação de A por B. E, portanto, se nós tivermos um n igual a 10, portanto, uma dimensão de igual a 10, os graus de liberdade associados vão ser, então, 2, 18. Para o caso do fator, no caso de... Aqui não está dito, sim, associados à interação. Portanto, associados à interação, está aqui dito, peço desculpa, serão F2, 18. No caso do número de medições, será então, teremos que colocar então o valor 3. Isto é, esta é a tal manobra que nós tínhamos que fazer no software. Para dar o resultado final correto, eu vou ter que, de certa maneira, aumentar aqui um grau de liberdade para de forma a dar os 2 graus de liberdade no resultado final. E o resto dos parâmetros preenche-se de uma forma idêntica. Portanto, isto é uma manobra que nós temos que fazer no software para garantir que o resultado final esteja correto. Caso contrário, o resultado final não estaria de acordo com aquilo e, portanto, o truque, vá lá, é aumentar um grau de liberdade no número de medições para garantir que o resultado final é 2. Das experiências que eu fiz, os resultados estão corretos quando se compara os resultados do G-Power com, por exemplo, o SPSS. Para terminar, no estudo vamos falar dos dois casos de dois fatores fatoriais mistos. Portanto, nós tínhamos então um fator de amostras independentes, grupo, com 2 níveis, tínhamos um fator de medidas repetidas, que era o momento, que tinha 2 níveis, pré e pós, e, portanto, o problema é exatamente igual ao anterior, que é calcular a potência do teste e calcular a dimensão da amostra para ter um verdadeiro efeito de 95%. Aqui nós vamos ter que utilizar dois menus diferentes, portanto, vamos ter que utilizar o menu do F-test da nova Repeated Measures com fatores between factors, significa amostras independentes. E, portanto, os valores são, nós tínhamos N no total 20, portanto 10 em cada grupo, com um valor de R quadrado parcial muito, muito baixinho. E a correlação estimada foi de 0,42, portanto a correlação foi estimada foi a partir da matriz de correlação associada a este problema, e o valor da potência foi então de 0,085. Portanto, eu podia ter posto aqui a figura, já não me lembrava. Portanto, aqui temos o número de grupos, indica então o número de níveis do fator A, o número de medidas indica o número de níveis do fator B, o total sample size é o tamanho total da amostra, e então, colocando aqui o valor de que nós tínhamos tido do R quadrado, vemos que o valor da potência é um valor muito, muito baixinho. Para o caso do fator de medidas repetidas, portanto, agora vou alterar o within factors, quer dizer então medidas repetidas, portanto é um menu que está ligeiramente abaixo. Estes tinham sido os valores encontrados, portanto teriam sido os valores encontrados amostrais, os valores que vieram da amostra, e então o valor da potência já passa a ser 0,99, porque o R quadrado parcial era muito superior ao valor anterior.
E, portanto, aqui claramente a ANOVA conseguia distinguir pelo menos um grupo dos restantes e, de certa maneira, isso ajudou muito no cálculo do valor da potência. Finalmente, para a interação, nós temos que utilizar um terceiro menu, portanto aqui, quando temos uma ANOVA fatorial mista, temos que utilizar três menus diferentes. O menu é sempre a ANOVA Repeated Measures, mas vai variar. Between, depois within, e no caso da interação é within, between. Novamente, os valores obtidos no cálculo da interação são estes que estão aqui, e portanto, de certa maneira, não há nada de novo aqui para calcular. A única diferença dos menus anteriores acabam por ser essencialmente o valor do R quadrado parcial, que agora é muito baixo, novamente, provavelmente o resultado foi não significativo, e portanto o valor da potência também é muito baixo. Isto, de facto, agora lembra-me de um aspecto muito importante, que, num ponto de vista prático, eu só estou interessado em calcular o valor da potência quando eu rejeito H0. Se não rejeitar H0, então o valor da potência vai ser sempre muito baixo. E, portanto, não tenho necessidade de estar a calcular, posso, como está aqui mostrado, mas não há necessidade de calcular a potência quando não se rejeita H0. Quando não se rejeita H0, então não vale a pena estar a calcular o valor da potência, porque nós já sabemos que se ele não consegue rejeitar H0, quer dizer que todos os grupos são iguais. Se todos os grupos são iguais, ele não consegue diferenciar os grupos, logo os grupos potencialmente estão todos muito sobrepostos uns pelos outros e, consequentemente, o erro tipo 2 vai ser muito grande. Logo, a potência vai ser muito baixa. Finalmente, para calcular a dimensão da amostra, eu vou utilizar novamente os menus anteriores para calcular entre amostras independentes between factors. Para calcular para o fator medidas repetidas vai ser o within factors, e aqui claramente vê-se bem a influência de amostras independentes e a influência de medidas repetidas. E no caso da interação, os valores será within between interactions. Como vocês podem observar, os valores das medidas repetidas e os valores da interação deram idênticos. E porquê que deram idênticos? Deram idênticos porque os graus de liberdade que estão associados a cada um deles são os mesmos. E, portanto, como o G-Power funciona muito à custa dos graus de liberdade, e ele não consegue distinguir, se os graus de liberdade forem iguais numa situação de medidas repetidas e iguais e idênticos a uma situação os graus de liberdade da interação também forem idênticos, é claro que ele vai dar então, ele vai produzir o mesmo resultado nesses dois casos. Mas nem sempre será assim, tudo vai depender dos graus de liberdade que estejam na experiência. Não esquecer de multiplicar o valor pela taxa de dropouts. Aqui neste caso, se o fator de amostras independentes fosse mesmo muito importante para o investigador, nós teríamos aqui a dimensão da amostra, teria que ser aumentada muito em relação àquilo que acontecia no caso das medidas repetidas. Este então é o meu último slide. No R existem então vários packages que permitem o cálculo da potência e da dimensão da amostra. Alguns exemplos não exaustivos, porque quer dizer então que há muito mais packages à vossa disposição. Um deles é o package PWR de Power, que calcula a potência e do tamanho da amostra indiretamente. O tamanho da amostra é feito por, se não me engano, por simulação, e é baseado na teoria do Cohen. Portanto, é o package que é baseado na teoria desenvolvida pelo Cohen. Temos um package SIM-R, que é um package então para fazer o cálculo da potência para modelos generalizados mistos, também por simulação. O R utiliza muitas vezes a simulação para calcular o valor quer da potência, quer da dimensão da amostra. E então há um package também muito importante, principalmente para estudos de bioequivalência, superioridade, não inferioridade, que é o Power Toast. Finalmente, também há o package Trial Size, que tem as funções e exemplos de um livro que é o Sample Size Calculation in Clinical Research,
que também é um package muito interessante, porque ele é, de certa maneira, no livro é apresentado as fórmulas e neste package é programado então as fórmulas que são apresentadas neste livro. Finalmente, deixo ficar aqui um link para outros recursos relacionados com a potência e a dimensão da amostra. Também penso que será por simulação, se bem me lembro, também seria por simulação, ou seja, ele vai sendo por tentativa e erro, vai obtendo então os valores ótimos que estão à procura. E pronto, esta então é a aula respeitante ao cálculo da potência e à dimensão da amostra, que é algo muito importante em qualquer planeamento da experiência e não é nada trivial. Nós, nesta aula, nós vimos que nós tínhamos os valores todos que nós necessitávamos de calcular, mas numa situação real, estes valores têm que ser estimados a partir da literatura ou de estudos pilotos. E, portanto, a primeira dificuldade é quais são os valores que nós queremos estimar, 2, encontrar os valores, 3, encontrar o teste estatístico correto. Portanto, isto é uma situação que necessita sempre de alguma experiência, de algum tempo, para fazer as coisas corretamente. E pronto, com isto então eu termino a aula sobre o cálculo da potência e do cálculo da dimensão da amostra. Fiquem bem, obrigado.